Muito bem, coligados, estamos de volta. Terceiro dia consecutivo aí fazendo podcast. Tem 2 relatos aí no canal. Um relato de um confrade que mandou um e-mail pra mim e um relato meu, né? E hoje o podcast não é relato não. Hoje o podcast é sobre um assunto que quero falar já tem algum tempo. Porém, antes de começar o nosso podcast, que tem muito a ver com o que eu vou falar agora também, veio muito a calhar no dia de hoje, eu quero agradecer aqui mais uma vez a um confrade que se comunica comigo através do e-mail. Ele já tinha me recomendado um filme aí no podcast sobre TDI. No finalzinho ali eu faço uma referência a ele pelo e-mail que ele me mandou, o filme que ele me recomendou. É o Miguel Meleiro Júnior. O Miguel, além de ser um confrade nosso aí desse nosso ramo, dessa nossa modalidade da real, ele também é um cara que é um artista, cara, porque ele me enviou ontem, na verdade, 3 fotografias de autoria própria que ele diz que pode vir muito a calhar para me usar como imagem, né, nos podcasts. Os senhores sabem que todo podcast tem uma imagem diferente lá. Eu procuro essas imagens para ficar muito igual ao que eu estou falando no podcast. Os senhores sabem que as imagens também tem algumas são autoexplicativas, né? Elas têm a sua referência própria e junto com o áudio, junto com o conteúdo que eu produzo, ele fica ainda melhor. As 3 fotografias aí do que o Miguel mandou pra mim vai estar nesse podcast, tá? Vai ficar passando aí como slide, vai ficar passando aí. E posteriormente em outros podcasts eu vou usar mais vezes essas fotografias. Por que ele me mandou exatamente essas fotografias? Porque ele já deve ter percebido. Ele já deve ter percebido pelas imagens que eu coloco aí no podcast e também pelos conteúdos que eu produzo que eu sou um cara típico lobo solitário. Eu gosto muito de imagens onde uma pessoa está sozinha num ambiente grande, né? Num ambiente grande ou num ambiente muito bonito, num ambiente... qualquer ambiente, mas que ele esteja sozinho, esteja caminhando sozinho, esteja sentado pensativo, ou esteja meditando, o que seja. Eu sou adepto a isso. Por quê? Porque eu já disse em outros podcasts, senhores, que eu nasci dessa forma. Eu não fui ensinado a ficar assim. Eu não fui coagido a ficar assim. Eu simplesmente nasci dessa forma. Desde quando eu era uma criancinha lá na creche, e eu me lembro ainda, eu tenho algumas memórias sobre esse tempo, eu nunca gostei de brincar com outras crianças. Então eu sempre me defini como um lobo solitário. E é exatamente sobre isso que eu vou falar no podcast de hoje, sobre o lobo solitário, o macho sigma, né? O verdadeiro macho sigma. Por que é tão importante pessoas que têm essas características que eu vou dizer aqui aceitarem que são desse nicho que é um macho sigma, tá ok? Então as imagens que ele mandou aqui, incrivelmente são 3 imagens que o cidadão está sozinho, que o personagem da imagem está sozinho, e belíssimas imagens. O rapaz é um verdadeiro artista. Eu acho que deveria se ganhar dinheiro com isso, né? Não sei se você deve ganhar dinheiro, pelo menos um pouquinho de dinheiro deve ganhar com isso aqui, que é um trabalho belíssimo. Eu mesmo gosto muito de fotografia, mas eu acho que deveria ganhar mais dinheiro, porque de fato ele consegue, uma câmera fotográfica, exalar várias expressões, entende? Não sei se vocês me entendem. Vocês vão ver as imagens aqui e os senhores vão concordar com o que eu estou falando, tá? E se você aí que está me escutando é um artista, é um desenhista, é um cara que faz tatuagens, é um cara que quer fazer, é um cara que é artesão, é um cara que faz trabalhos práticos, né, com as mãos, no caso um artesanato, um colar, uma pulseira, alguma coisa, e você quer uma possível divulgação, pode mandar pra mim aí, cara, no e-mail, manda as fotos pra mim aí que eu divulgo pra você aqui. Se você é desenhista, se você canta, cara, se você faz algum poema, alguma poesia, se você escreve músicas, entende? Se você apenas toca, mas e não canta, né? Ou toca e canta e quer compartilhar com os confrades, o senhor pode ter certeza que eu vou divulgar pro senhor aí sem nenhum problema, porque isso mostra que dentro da perdição da qual nós nos encontramos nos dias de hoje, ainda temos alguns artistas, ainda não está tudo perdido. Eu dou muito valor a isso, eu dou muito valor a essas coisas, tá? Tô olhando exatamente aqui para a foto que vai para a capa principal
do podcast, e eu fico pensando que a pessoa que tira uma foto dessa, a pessoa que faz um trabalho desse aqui, ela tem um intelecto muito avançado, ela tem um QI muito avançado, né? Não é qualquer um que faz esse tipo de coisa, né? Qualquer um que assimila as coisas dessa maneira. E não é qualquer um também, pessoal, que vem aqui no canal e assimila os meus conteúdos da maneira que eu quero que assimile. Talvez demore um pouco mais para alguns, talvez demore um pouco mais para outros, talvez tenha gente que nunca vai entender exatamente qual é o verdadeiro propósito do canal, que é justamente libertar, tentar fazer com que você siga o seu próprio caminho individual, lhe dando algumas dicas. Não é simplesmente um canal que fala de metal, de red pill, black pill, honk pill e outras coisas. Os senhores sabem que eu não sou assim. Eu nunca fui assim. Justamente por isso que o nome do canal é Lorde Conselheiro, porque tem outros viés, tá bom? Então, meus parabéns ao Miguel Meleiro Júnior. Obrigado aí pela confiança de estar compartilhando seu trabalho comigo, por estar cedendo o direito autoral do seu trabalho sem custo nenhum, tá? É de uma gentileza muito grande e mostra o profissionalismo e o caráter do artesão, do artista. O senhor tem muito talento. Eu gostaria muito que o senhor continuasse nesse ramo e que o senhor ganhasse muito dinheiro com isso aí, que o senhor fosse muito feliz com isso. É realmente um trabalho espetacular. Fiquei muito feliz com as fotos que você me enviou. Então, meus parabéns. Se tem mais alguma pessoa que quer compartilhar o seu trabalho comigo, o e-mail é lordeconselheiro@gmail.com. Pode compartilhar lá, que eu trago aqui. Se você quiser, obviamente, eu trago aqui para o canal, mostro para nossos confrades. Muito bem, senhores, vou falar do macho Sigma. Por que eu acho que sou? Bom, a primeira característica já apareceu quando eu era criança, na creche, como eu havia lhes dito anteriormente. Eu sempre gostei de ficar muito sozinho, eu sempre gostei de ficar tranquilo no meu canto. Eu nunca me senti mal eu sempre gostei dessa paz, entende? Não estou dizendo que eu não tinha certos relacionamentos, que eu não brincava com outras crianças. Sim, de vez em quando. Normalmente, durante um dia, eu brincava com algumas crianças na rua, como todo mundo aqui já brincou. E durante meses eu ficava sozinho. Ou seja, para cada um dia de brincadeira coletiva, havia pelo menos 2 a 3 meses de brincadeira individual. Da minha parte, eu e meus brinquedos. Sempre gostei disso. E conforme o tempo foi passando na escola, eu tentava mudar essa minha identidade. Só que assim como a impressão digital, é impossível que você mude isso, porque você nasceu assim, entende? E ao invés de você ficar tentando mudar esse tipo de coisa, mudar algo que não dá para mudar e ficar totalmente frustrado porque você não consegue mudar e você você fica sem identidade durante um determinado período de tempo, ao invés de você fazer isso, você deveria ser ensinado por pessoas especializadas a desenvolver ainda mais essa sua característica. Por quem que você deveria ser ensinado? Por seus pais, né? Irmãos, pessoas inteligentes, pessoas que têm capacidade de criar outras pessoas. Por isso que a família, né, aos defensores ainda da família, como eu fui durante muito tempo, eu acredito que a família deveria ser um planejamento, inclusive para essas situações, características como essa, para ensinar aquela criança que as pessoas são diferentes uma das outras e que ela tem que voltar as suas forças, o seu intelecto, a se desenvolver pessoalmente, não querer ser como a outra pessoa. Você tem que ser como você realmente é, entende? Tem que aceitar aquilo e fazer e ter aquele desenvolvimento cada vez mais aflorado para você chegar a determinados pontos, tá? Você pode melhorar. Agora, você não precisa. Você pode melhorar como pessoa, não como outra pessoa, como o seu vizinho, como o seu cantor predileto, o seu ator predileto, entendeu? Então, essa foi a primeira característica que eu vi. Eu gostava muito da solidão, gostava muito da paz, da tranquilidade. Eu sempre gostei muito de caminhar só, entende? Sempre gostei muito de fazer isso, sempre tive gostos peculiares, musicais principalmente. Eu, em um determinado período de tempo, quando escutei a primeira vez ópera, eu tinha... Deixa eu ver, pra mim não falar merda aqui. Eu deveria ter os meus 16 anos de idade. 15 ou 16 anos, se eu não me engano. 16 a 17 anos eu escutei ópera.
Eu escutei, aquilo que parece uma novela. Na época não tínhamos TV por assinatura e assistíamos TV aberta, assistíamos a Globo. Se não me engano, o nome da novela era América. E nessa novela tocava uma trilha sonora. Tocava muito pouco, mas tocava. Um grupo musical composto por 4 indivíduos que se chama El Divo. São cantores de ópera, esses caras. Óbvio que não são cantores de ópera do nível dos anteriores, dos mais antigos. Óbvio, não chega nem perto, né? Porém, era o que tinha para me escutar. E eu, quando escutei aqueles caras cantando aquela canção, eu fiquei fascinado pela arte. E fui no Alan House no outro dia procurar mais sobre, né? Eu fui procurar mais sobre a ópera e aquela música clássica simplesmente entrou no meu coração, impregnou-se na minha mente, e eu nunca mais passei a gostar de outro estilo musical que não tivesse uma arte parecida com a música clássica. Ou seja, eu passei a odiar um monte de coisa. Durante muito tempo eu escutei sertanejo, durante muito tempo, quando eu era adolescente, escutei funk, escutei pagode, escutei forró. E essas músicas, esses grupos, esses gêneros musicais, exceto o funk e esse sertanejo de hoje, por exemplo, ele tem a sua arte. Eu diria que tem o sertanejo antigo, ele tem a sua arte. O pagodinho ali, ele é legalzinho em determinadas situações, determinadas letras, eu diria. O forró também é cultural, né? Então ele tem um pouquinho da arte. Agora, nos dias de hoje, falando nos dias de hoje, exatamente nessa nossa época, nessa nossa geração, isso tudo foi jogado no lixo e virou uma putaria só, né? Funknejo, pagodenejo, essas merdas aí misturaram e viraram um verdadeiro inferno, entendeu? Quem aqui não se lembra do grupo Revelação, aquele grupo de pagode, né? Que tinha lá o integrante lá, o Xande de Pilares, né? Aquilo fez muito sucesso no Brasil durante um tempo. Eu mesmo gostava muito daqueles caras e gosto deles até hoje. Óbvio que as letras dessas músicas têm como foco principal dar ainda mais hipergamia para as mulheres, mas a gente já sabe disso. A gente gosta da melodia, não da letra. A letra é uma merda. Se vocês pararem para escutar, para entenderem a maioria das letras das músicas em inglês que os senhores escutam, os senhores vão ver que não é muito diferente do Brasil. Que a gadice é ainda maior em alguns casos, né? Mas vamos continuar aqui no foco do canal. Ou seja, eu sempre escutei aquilo que eu queria escutar, eu sempre cantei aquilo que eu queria cantar, sempre comprei aquilo que eu queria comprar. Isso é uma característica do Sigma, porque ele não busca nenhum tipo de validação. Olha, eu fui num fórum, eu pesquisei durante muito tempo essa história do Sigma. Eu vi até um documentário da National Geographic que se chama A Ascensão do Lobo Negro. Esse documentário está em inglês no YouTube, tá? Para quem manja do inglês aí vai conseguir ver. E eu tenho esse documentário legendado em português. Então um dia ou outro eu posso até postar no canal. Tomara que eu não tome nenhum strike por isso, por direitos autorais, enfim. Mas por isso que eu não postei até hoje, porque eu tenho medo de tomar um strike e perder todos os meus conteúdos aqui. Enfim. Eu vi até documentário da National Geographic para mim tentar identificar exatamente o que era realmente o macho Sigma. E de fato ele tem algumas características. Óbvio que ele é um animal, e eu sou um ser humano, porém temos características muito idênticas, né? Por exemplo, eu vi num fórum um seguinte exemplo. Exemplo de comportamento Sigma. Numa guerra, o alfa é o líder e os betas são soldados. Pois é isto que um homem deve fazer, morrer pelo seu país. Seria o que eles fazem, que eles falam, né? E isso realmente tem no exército brasileiro, senhores. Eu como ex-militar, sei que esse é o jargão mesmo. Enquanto isto, o Sigma não está nem na guerra, pois ele não vai perder a vida por um monte de pessoas que ele nem conhece e que nem se importam com ele. Entendeu? Sigmas, eles podem não ser muito ligados à sociedade. Quer dizer, não é nem que eu não queria ter ligação com a sociedade, eu não tinha interesse naquilo. Eu não havia nada que me interessasse naquilo. Então a gente está implementado na sociedade, não tem como a gente se desligar completamente. Uma hora a gente vai ter que dar uma passadinha por ali. Porém, nós não fazemos questão de estar ali no meio, naquele meio, né? Agora, é claro que um Sigma pode ter muito bem um espírito de sacrifício,
né? Assim como os alfas e betas têm, no caso da guerra, eles podem muito bem ter esse espírito de sacrifício, mas isso será por um motivo ou outro, e jamais por um motivo fabricado pela sociedade. A sociedade fabrica aí vários motivos, né, para você se sacrificar, para você fazer diversas coisas, né, para você fazer uma faculdade, para você correr atrás de um determinado emprego, para você correr atrás de uma determinada mulher, para você comprar um determinado carro. A sociedade, ela fabrica vários motivos para você fazer isso, só que você não vai fazer isso porque a sociedade está lhe colocando, lhe impondo isso, né? Você vai se sacrificar por alguém ou fazer algo porque você quer fazer aquilo, né? Jamais porque outra pessoa está te impondo aquela situação. Isso é uma característica de um sigma. Ele não busca nenhum tipo de validação externa, ele não busca agradar ninguém, ele busca se agradar acima de tudo, né? Eu dei uma buscada também em alguns exemplos, tanto de homens que parecem ser sigmas, como também de personagens, né, do cinema. Por exemplo, aquele cara, o Clint Eastwood, aquele velho que fazia uns filmes de velho oeste muito bons no passado, e tem um filme muito bom também que se chama Gran Torino. Ele é o ator principal desse filme. Ele parece muito ser um macho sigma. O Batman é um sigma, o Wolverine é o sigma. Por quê? Porque eles são caras que têm características de alfa, são introvertidos e não ligam pro mundo extrovertido. Os caras não querem participar, eles não querem aquela função para eles. Essa é a principal característica do sigma. Ele poderia muito bem ser um alfa, mas ele abre mão daquilo ali, ele abre mão daquela responsabilidade, entendeu? Ele simplesmente foca no seu desenvolvimento pessoal, ele simplesmente foca em si mesmo, ele se coloca em primeiro lugar sempre. E isso sempre foi uma característica minha, principalmente, né? Por isso que eu olhei, quando eu olhei essas definições, eu me identifiquei muito, porque essa é uma característica minha. Eu nunca quis agradar ninguém, eu nunca nem quis competir nada com ninguém, sabe? Nunca quis. Quando eu ia fazer me matricular numa escola de artes marciais, eu acabei não fazendo por outros motivos, eu não queria de forma alguma participar de competições naquela escola de artes marciais. Eu não queria participar de competições e nem fazer exames de faixa, né? Porque para isso você teria que participar de algumas competições, teria que fazer aquelas exibições idiotas. Eu não queria nada disso. Eu queria simplesmente aprender a arte. Eu queria sim subir de patamar, mudar a faixa para aumentar o conhecimento, mas eu não queria fazer exibições, eu não queria aparecer para as outras pessoas. Eu gostaria de aprender a arte para mim mesmo. Essa também era uma característica minha de um macho sigma. Eu não queria competir com outra pessoa, troféu, cinturão, essas merdas. Eu não queria nada disso aí, né? Obviamente que nós somos competidores, como que eu vou dizer, mais introvertidos, né? Nós temos um objetivo, nós também temos objetivos, mas nós sabemos, principalmente, que o nosso maior obstáculo somos nós mesmos, são os nossos pensamentos, são as nossas fraquezas, entende? Então, sobre os sigmas, são indiferentes para muitas coisas, entre elas a opinião dos outros, a moral seguida pelos outros, a atenção alheia, a aprovação social, etc. Quer dizer, nós não ligamos para a opinião de ninguém, nós não queremos saber da opinião de ninguém. Não importa isso. A moral seguida pelos outros. Segundo a minha moral, segundo a minha ética, eu faço determinada coisa. Ok, é sua, não a minha. Não queira impor isso para mim. Principalmente vivendo num mundo do qual nós vivemos hoje. Atenção alheia. Isso é coisa que eu acabei de dizer. Dar o exemplo da escola de artes marciais, por exemplo. Eu nunca quis esse tipo de coisa. Aprovação social. Olha, você tem que vestir essa roupa aqui para você ir em determinado local, você tem que se vestir assim porque a moda do momento sugere que você faça isso. Então nós não queremos isso aí, tá? Não gostamos disso, nós gostamos de nos sentir bem acima de tudo, entende? Gostam muito de ficar sozinhos, só conversando com alguém quando o assunto é de um interesse real para ele. A conversa deve ter conteúdo. Exatamente, você só conversa esse tipo de assunto que eu estou conversando com os senhores aqui, quando nós temos uma pessoa com uma característica sigma muito influente também, ou está quase se tornando um sigma, né? Porque se nós formos ter esse tipo de papo que nós temos aqui no canal, se eu vou falar sobre os podcasts que eu tenho aqui para pessoas matrixianas, para pessoas blue pills, o papo não vai render, os caras vão achar que eu sou louco. Se você quer MGTOW, que você não quer não quer se casar, ter filhos e coabitar, né? E muitos de vocês que já
chegaram naquele patamar de ser celibato voluntário. Se você chegar para um amigo seu matrixiano, um amigo seu blue pill, ou até um purple pill, e dizer que você é um celibato, eles vão te chamar de viado na hora. Eles vão começar a fazer shaming com você, porque eles não aceitam que você tem direito de tomar certas decisões, entendeu? E se você não é um sigma, você facilmente será abatido por eles. Você ficará nervoso com o shaming, você ficará irritado com aquilo, você ficar procurando, e irá ficar procurando resposta. Quando um sigma, ele também passa por certas coisas assim, quando ele tenta dar uma bisoiada ali no meio da sociedade, porém isso não afeta ele de maneira nenhuma. Ele consegue sair disso muito, muito tranquilamente. Eles têm uma atitude do tipo, me deixa em paz, entendeu? As pessoas, por exemplo, evitam interrompê-lo quando precisam falar com ele. São mais diretas, evitando assim desperdiçar o tempo do cara. Ele sabe que o cara vai deixar a pessoa falando sozinha, se ficar ali naquele embromation ali, entendeu? O sigma, ele tem maior capacidade de concentração e usa essa capacidade de concentração para se dedicar aos seus projetos pessoais, entendeu? Que ninguém sabe quais são. Ou seja, você está ali usando o seu tempo para fazer uma determinada situação. A pessoa vem, um matrixiano qualquer, chega e fala assim: escuta, mas cara, por que você não foi na festa ontem? Por que você não foi na social? Por que você não foi na faculdade? Por que você não foi? Porque eu estava fazendo outra coisa. O que? Outra coisa. Quando você fala que estava fazendo outra coisa, quando você fala porque sim, porque não, que é uma das minhas características, que é não dar explicações, é ocultar as intenções. Os 48 leis do poder não estão tão desatualizadas assim como muita gente fala aí. Ela ainda pode ser usada. Algumas coisas ali podem ser de grande valia, como outras podem ser totalmente descartáveis, né? Cada pessoa sabe o que mais lhe agrada, eu diria. Ok? Então, você nunca vai falar seus verdadeiros objetivos, porque na sua opinião, a aprovação social e a opinião dos outros não importa. Então, para que é que você vai perder tempo explicando isso para outras pessoas? Se você tem essas características que eu defini, que eu falei aqui, muito provavelmente você é um sigma, cara. Ou você está se tornando um sigma, né? Porque, como eu digo, sempre, né? A sociedade, ela é evolutiva, ela tem que evoluir. A evolução sempre vence, não interessa, ela vai vencer. E se você evoluir como sigma, porra, você vai chegar num patamar assim inalcançável, né? Olha, mais uma característica: eles podem ter um grande instinto de sobrevivência, pois estão mais acostumados aos lados obscuros da sociedade. Prestem bem atenção. Estão mais acostumados ao lado obscuro da sociedade. Eles veem realmente como as coisas são e não ficam idealizando absolutamente nada. Quer dizer, é aquela coisa de ter esperança, né? É aquele cara que fica fazendo aquela pergunta assim: bora, como será o Brasil daqui 100 anos, daqui 200 anos? Como será? Como será o Brasil? Bora, nós não temos controle do tempo, não temos controle do futuro e não interessa também. Mesmo que tivéssemos, falta muito para acontecer isso aí, nós não vamos estar aqui. Quer dizer, eu vou perder tempo com isso aí? Eu vou perder tempo criando expectativas na sociedade totalmente destruída? Não, óbvio que não. Nós vamos focar nos nossos projetos pessoais e nosso desenvolvimento pessoal. Entendeu? É isso que nós gostaríamos de fazer. Aí preste bem atenção nas duas características, em duas diferenças aqui. Em uma diferença, aliás. O líder alfa gosta de liderar, tem influência, motiva as pessoas e pode ou não ter boa capacidade técnica. Ele é a primeira escolha da natureza, pois tem as qualidades devidamente balanceadas para uma liderança otimizada. O líder sigma não gosta de liderar, não tem muita influência e não motiva muitas pessoas. Mas tem grande capacidade técnica, pode desenvolver melhor seu intelecto, pois não precisa aprender sobre motivação, influência, etc. E é bastante inteligente, o que compensa seu mais baixo carisma e influência. Ele é a escolha de backup da natureza, usado em situações de crise, quando falta alfas ou quando é necessário pessoas com conhecimentos alternativos. Ou seja, senhores, no documentário lá, A Ascensão do Lobo Negro, teve uma hora que ele virou um alfa. Ele era um sigma, a vida inteira teve uma hora que ele virou um alfa e tomou conta da matilha.
E foi nesse momento que ele morreu. Eu achei engraçado, foi bem nesse momento que ele virou assim, que ele morreu, que ele viu que ele perdeu a identidade dele, ele já estava velho, ele já estava bem velho. Ele viu que ele estava perdendo a identidade dele, daí de repente ele abandonou a matilha e foi embora. Ele deixou de ser alfa e voltou a ser sigma, saiu para um passeio e nunca mais voltou. Alguns cientistas dizem que ele foi pego aí por alguma outra matilha de lobos mais novos, né? E acabou morto, né? Numa disputa de território, enfim. Mas assim, ele sabe fazer tudo que o alfa faz, mas ele abre mão. Ele não quer. Não quero isso aí não. Não quero nada disso aí. Isso aqui se vire. Né? Eu não quero mexer com liderança, não quero chamar atenção, não quero. Eu sou tudo isso aí que você é, mas eu prefiro te dar esse poderzinho aí, porque você você que tem que perder tempo com isso aí. Eu tenho coisa melhor para fazer. Me desenvolver pessoalmente. Eu tenho dinheiro para ganhar. Eu tenho uma profissão para trabalhar. Eu tenho objetivos de vida, que é liberdade e felicidade. Esses são os meus maiores objetivos. Então não quero nada com isso aí, não. Não quero nada com essas coisas, não. Entendeu? Essas é as características de um sigma. Os senhores sabem que eu não gosto muito de rótulo, ficar rotulando nada não, mas isso aqui me chama muita atenção. Tá? Isso me chama muita atenção, apesar de que eu gosto de fazer metáforas com animais. Eu adoro. Eu acho muito válido. Então é isso, senhores. Se os senhores acham que algumas dessas características que eu lhes disse no podcast se encaixam em você, muito provavelmente você é um sigma, tá? E você deveria se orgulhar disso e deveria buscar o seu desenvolvimento a partir dessas características aí. Tem muitos artigos assim na internet, podem procurar por si só. E eu sempre digo isso, né? Não precisa acreditar no que eu tô falando, não. Vai lá e pesquise por si só. Tô dando aqui só a minha visão das coisas. É a minha visão das coisas. Pode estar errado, pode estar certo, mas com a devida educação, os senhores podem concordar ou não aí nos comentários. Até porque se não vier com educação, vai tomar um bloco e vai embora, né? É assim que funciona aqui. Então é isso, senhores. O podcast de hoje aí é mais reflexivo, é mais voltado a uma experiência aí, uma coisa diferente, né? Uma red pill diferente. E se tiverem relatos, mandem pra mim que eu vou estar publicando aí conforme o tempo for passando, tá? É isso aí. Então, aos artistas aí de plantão, quiserem me procurar, o e-mail tá aí, lordeconselheiro@gmail.com. Mandem aí que eu apresento para o mundo a sua arte, tá? Ao Miguel Melheiro Júnior, mais uma vez, muito obrigado pela confiança e pela disponibilidade de me fornecer o seu belíssimo trabalho. Muito bem, é isso aí. Até mais e um forte abraço a todos.